Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Convido os irmãos que abram suas Bíblias para a nossa reflexão nesta noite, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1. Eu irei fazer a leitura dos 4 primeiros versos. Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Mesmo assentados, irmãos, acompanhem a leitura com reverência à palavra do Senhor, que nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Feche seus olhos. Oremos. Senhor, mais uma vez estamos diante do Senhor e suplicamos a Ti, ó Pai, a Tua iluminação e a direção do Teu Espírito, Pai, tanto na exposição da palavra, quanto no recebimento da mesma. Que o Senhor venha operar a Tua graça, Pai, no meio do Teu povo, em nossas vidas, nesta hora, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto, uma carta, é uma das 3 cartas pastorais que Paulo escreve. Já deve ter ouvido falar das pastorais ou as cartas pastorais do apóstolo Paulo. Na verdade, ele escreve para Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, as 2 cartas pastorais, e esta, que é a terceira carta de Tito, né? Ele escreve a Tito. Tanto Timóteo quanto Tito foram discípulos de Paulo e que receberam a incumbência, receberam a missão de pastorear também o povo de Deus, como instruídos pelo apóstolo Paulo. E no caso de Tito aqui, que não era um judeu, é curioso isso, Tito era um grego, portanto um gentil, se não é judeu, todo o resto é gentil. Então ele era grego, mas um grego convertido, ou seja, ele era um cristão grego e ele era um auxiliar do apóstolo Paulo. Ele trabalhava juntamente com o apóstolo Paulo, dando a assistência, era um dos companheiros do apóstolo Paulo na sua obra missionária, no seu trabalho missionário. E por esta carta nós ficamos sabendo, somos informados que Paulo, então, ele deixa Tito ali nessa ilha, né? A Creta era uma ilha, e Paulo, então, havia deixado Tito na ilha de Creta justamente para continuar o trabalho que Paulo havia iniciado ali. É curioso isso porque acontece nos nossos dias também hoje, e eu me recordo, por exemplo, quando estava em Diadema, ainda pastoreando lá, nós iniciamos um trabalho, uma congregação ali no bairro de Serraria. Mas eu apenas iniciei, não estive lá, embora tive o privilégio, não continuei lá, embora tive o privilégio de organizar já como pastor, organizar a congregação, mas outro ficou lá, outro foi designado, que ainda está lá até hoje, pela bondade e a misericórdia do Senhor. Então, Paulo iniciou o trabalho, mas ele não continuou. Ele
então coloca Tito lá e designa a Tito esse compromisso de organizar o trabalho que ele havia iniciado. Isso fica muito claro logo no início da carta de Tito, de Paulo a Tito, quando ele diz que ele deve constituir presbíteros, constituir a liderança das igrejas ali na ilha de Creta. Mas é curioso também os cretenses, quem eram essas pessoas, como viviam essas pessoas. E o próprio apóstolo Paulo aqui nessa carta, ele nos dá uma luz, uma dica a respeito desse povo. No versículo 12 e 13 aí do capítulo 1, Paulo vai falar algumas coisas que não dão uma boa impressão a respeito dos cretenses, daqueles moradores desta ilha. Ele vai dizer, e citando um dos profetas dentre os próprios cretenses, que era também conhecido como poeta, né? Ele vai citar esse seu profeta cretense, dizendo o que disse esse profeta: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E aí Paulo afirma a respeito dessa profecia: tal testemunho é exato. Paulo teve a oportunidade de conhecer aqueles moradores ali. Portanto, ele diz para Tito: repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Esse profeta citado por Paulo aqui, irmãos, vai dizer mais tarde, Clemente e Jerônimo, Clemente de Alexandria, são autores importantes na história, e também Jerônimo, que esse profeta ou poeta seria o Epimênides, por volta de 630 e 500 a.C., que era natural ali da costa norte de Creta. Quando Paulo então se refere aos cretenses como pessoas que são enganadoras, como pessoas que são brutas e más pessoas, como pessoas que têm o ventre inativo, ou seja, pessoas preguiçosas, pessoas que não contribuíam como deveriam contribuir para o crescimento da sociedade, para o bem-estar do próximo. É muito ruim essa visão que Paulo apresenta dos cretenses. Mas observe que, igualmente, são pessoas que careciam do Evangelho. Que Paulo esteve ali pregando o Evangelho para restaurar justamente essas vidas, e por isso Paulo agora diz para Tito: repreende-os severamente, o que dá a entender que eram pessoas que faziam parte dessas comunidades, daquelas igrejas locais ali na ilha de Creta, que precisavam ser restaurados pelo poder do Evangelho ali. Mas eram pessoas falsas, egoístas e amantes dos prazeres pecaminosos, prazeres carnais. Então, este comportamento e essa fala de Paulo citando esse profeta é o que veio a rotular os cretenses e veio a ser mesmo constituído um substantivo e também um verbo para identificar esse povo, como, por exemplo, o substantivo cretismo, que significava mentira, usado para identificar, para rotular os cretenses, ou mesmo o verbo cretensear, que significava enganar, dizer mentiras. Assim ou como você se lembra, os próprios moradores de Corinto também foram rotulados, e a palavra era corintianizar, que significava viver de forma devassa como um Corinto. Veja que eu não estou dizendo do time do Corinthians. Mas os moradores de Corinto também receberam esse rótulo. Pessoas ou aqueles moradores que viviam de forma devassa, assim era os de Corinto também. E esses de Creta também recebem esse rótulo muito ruim, né, para estes moradores da ilha de Creta. E Paulo então destaca isso. Mas, irmãos, quando nós vemos aqui nesta epístola, Paulo escrevendo para Tito, Paulo vai tratar dos deveres dos líderes e de Tito como líder ali naquela comunidade.
E por isso Paulo vai dizer para Tito usar da sua autoridade para exortar, para o bem deste povo, para a restauração desses cristãos ali, novatos, recém-convertidos também, o aperfeiçoamento deles na fé em Cristo Jesus, nessa nova vida com Cristo Jesus. Mas o meu ponto aqui, irmãos, desse contexto, para os irmãos se inteirarem um pouco a respeito do contexto dessa carta, mas o meu ponto aqui nessa carta é observar com vocês a visão de Paulo, logo no primeiro capítulo aqui, a visão ministerial de Paulo, como ele entende o seu ministério, a sua vocação missionária, e destacarmos aqui algumas lições importantes com base nesta epístola de Paulo aqui que nós temos. A visão ministerial de Paulo, irmãos, aqui chama a nossa atenção, e esse é o meu ponto, eu quero pedir a sua atenção aqui para esse ponto. A visão ministerial de Paulo chama a nossa atenção para 3 grandes dádivas. Dádiva são presentes de Deus, são dons de Deus, é aquilo que é dado com generosidade. Paulo então chama a nossa atenção para essas 3 grandes dádivas que Deus nos deu para a vida eterna. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos nesta noite, sobre as 3 grandes dádivas que Deus nos deu para a vida eterna, para a salvação. Bom, nós somos crentes. Você está aqui é porque você confia em Deus. Se você está aqui é porque você entregou a sua vida para o Senhor. Você é um salvo, você tem a vida eterna. Então eu imagino que essas 3 grandes dádivas que eu quero refletir com os irmãos aqui nesta noite, interessa a você também, interessa a todos nós também. As 3 grandes dádivas. Qual é a primeira grande dádiva que nós podemos encontrar aqui no texto do apóstolo Paulo, nesses versículos iniciais que eu li para os irmãos aqui? Irmãos, a primeira grande dádiva que Deus nos concedeu é a fé. Ou foi a fé. A dádiva da fé é uma dádiva grandiosa da parte de Deus para nós com respeito à nossa salvação. Pastor, onde eu encontro isso aí? Observe no versículo 1, na parte inicial, Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Interessante como Paulo se apresenta aqui na epístola, como servo e como apóstolo. A palavra servo aqui é escravo, é doulos no grego, né? Então Paulo se entende, ele se vê como aquele que está para servir a Deus, servindo a igreja, ele está para servir. E a palavra apóstolo significa aquele que foi enviado com a mensagem. A palavra apóstolo significa o mensageiro da parte de Deus. E Paulo entende o seguinte: qual é a minha missão como mensageiro? Em primeiro lugar, Paulo entende que a sua missão como mensageiro é promover a fé que é dos eleitos. Quando ele diz isso, irmãos, Paulo está aqui nos ensinando que a fé é um presente de Deus para nós. É um presente de Deus para o seu povo. E o que é a fé? O que é a fé para nós? Quando eu me fiz essa pergunta, eu me lembrei daquilo que é conhecido entre nós como nós chamamos de imã. Sabe o imã que você usa na sua geladeira? Imã de geladeira. A fé, para ilustrar aqui para os irmãos, é como um imã que nos liga a Deus, que nos prende a Deus. A fé, irmãos, nos une ao Senhor. O que é a fé? É aquilo que te liga a Deus, é aquilo que te une a Deus. Quem pode te dar a fé? A quem pertence a fé? De quem é a fé? Esta fé que você tem em Deus agora e que fez com que você tivesse a sua vida unida a Deus. A fé é o que nos une a Deus. O autor aos Hebreus, ele vai dizer, e você conhece esse texto, sem fé é impossível agradar a Deus. É, portanto, necessário que aquele que se aproxima de Deus, diz o autor aos Hebreus, creia, ou seja, tenha fé, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé é o que nos une a Deus. A Bíblia vai dizer ainda, no mesmo livro de Hebreus, que a fé é a certeza
certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. E aí ele vai trazer alguns exemplos, lembrando dos antigos. Ele vai dizer, pela fé os antigos obtiveram o bom testemunho. Pela fé eles não viram, mas eles creram. Pela fé nós, ele vai dizer, entendemos e cremos, não é? Que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ora, você não estava lá quando Deus criou céus e terra, mas nós cremos, não cremos? Nós cremos pela fé, que foi Deus quem criou o universo, criou todas as coisas, de maneira que aquilo que era invisível ou não existia, passou a existir também. O que é a fé? A fé é o que te liga a Deus. A fé é o que te faz crer de maneira tão segura e convicta em Deus e na direção de Deus sobre a tua vida. Então, irmãos, assim, o objeto da fé, o alvo da fé, Paulo nos mostra aqui, é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. O objeto da fé é a vida eterna. Nós cremos em Deus porque cremos que Ele enviou Jesus para nos dar a vida eterna. Nós cremos em Deus porque cremos que a nossa vida pertence a Ele. Nós cremos em Deus porque cremos que iremos viver para sempre com Ele. Nós cremos em Deus porque cremos que Ele nos libertou da condenação, do sofrimento eterno e nos deu uma nova vida na sua presença. O objeto da fé é a vida eterna. É por isso que Pedro vai dizer lá na sua primeira carta que sois guardados pelo poder de Deus. Você e eu, nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Através da fé. E ele diz, para quê? Olha o objeto da fé. Ele diz, para a salvação. Então Deus nos guarda, pela fé que nós temos nele, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. E a fé ainda, irmãos, ela é preciosíssima. Você já parou para pensar quanto vale a fé que você tem em Deus? Quanto você pagaria pela fé que hoje você tem e você conhece? Quanto você estaria disposto a pagar pela fé se você pudesse fazer tal coisa? Quanto você pagaria pela fé em Deus? Quanto vale a fé que você tem neste Deus grandioso, eterno, como orou Pedro? Não é? Esse Deus maravilhoso, esse Deus perfeito, esse Deus amável, esse Deus belo. Quanto você pagaria por essa fé? A palavra de Deus vai dizer que a fé ela é preciosa e para nós termos uma ideia do quanto vale a fé, ele vai dizer que a fé é mais preciosa do que ouro perecível, mesmo que apurado por fogo. A fé é mais preciosa do que qualquer bem neste mundo aqui. Na verdade, nós não conseguimos imaginar, mensurar, medir, calcular o valor da nossa fé. Olha como você é privilegiado. Olha como você recebeu de Deus uma grande dádiva para a vida eterna, que é a fé que você tem hoje. Você não consegue produzir essa fé, você não consegue comprar essa fé, você recebe gratuitamente, porque Deus quis te dar a fé para a vida eterna. Ela é preciosa, porque pela fé, o apóstolo Pedro vai dizer ainda que você consegue vencer o mundo. Olha como ele diz isso, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, o 1 João 5,4, ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A vossa fé. O mundo não consegue derrotar você como filho de Deus. O mundo não consegue tomar você de volta para Ele, para que você viva de novo nas trevas, porque você tem a fé. A fé que você tem vence o mundo, diz o apóstolo João. É por causa dessa fé que você tem, irmãos, que quantas vezes você não caiu em tentação? Porque você confia em Deus, porque Deus te deu o dom da fé. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios que nós devemos embraçar, colocar o escudo no braço, embraçando sempre o escudo da
fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. A fé nos faz vencer o diabo. A fé nos faz derrotar o inimigo, porque ele lança os seus dardos, mas a sua fé está firmada no Senhor e você não é atingido. Aleluia. O dom da fé é uma das grandes dádivas que Deus nos concedeu. E é por isso que Tito agora, ele vai dizer aqui nesse texto, Paulo vai dizer nessa carta a Tito, que a fé, preste atenção, a fé que ele entende que ele trabalha para promover essa fé, ele diz, essa fé não é de qualquer um. Nem todos podem ter essa fé. Nem todos recebem essa grande dádiva, mas ele diz que ele veio para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Logo, não é para todos, não é para todas as pessoas, mas é para aqueles que Deus, na sua bondade, ele quis ser misericordioso, ele quis alcançar, ele quis dar a sua fé. E se você é salvo hoje, se você tem essa fé e essa convicção da vida eterna, Paulo vai nos exortar e nos dizer, não foi por mérito nosso, ele vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Irmãos, Paulo destaca que é Deus quem nos escolhe, quem nos elege e quem nos dá essa grande dádiva. Porque ele vai dizer que ele tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Meus queridos irmãos, a salvação que Deus nos deu, esta salvação, ela só é alcançada por meio da fé. E a Bíblia deixa isso muito claro, que a fé você não encontra numa barraquinha na esquina da praça da cidade, no shopping, vamos evoluir mais, um pouco o nível aqui, no shopping da cidade. A fé você não encontra com ninguém neste mundo para que você possa comprar ou receber. A fé pertence a Deus, ao nosso Senhor. Então a salvação ela é alcançada somente por meio da fé, que é dom de Deus. Esta é a primeira grande dádiva que eu gostaria de que você se alegrasse nesta noite e que agradecesse a Deus e que louvasse ao Senhor, porque se você está aqui, eu quero crer que você foi alvo deste grande presente de Deus, desta grande dádiva de Deus para a sua vida, que é a fé, o dom da fé. Mas há uma segunda grande dádiva, irmãos, para a vida eterna, que está aí no texto também, na sequência ainda do versículo 1, na parte final. Paulo vai dizer que ele é servo, é apóstolo, para promover a fé que é dos eleitos, mas ele diz, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Qual que é a segunda grande dádiva aqui? Você conseguiu pegar? Você conseguiu entender? Se a primeira é a fé, qual seria a segunda grande dádiva aqui? O conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade. Ah, queridos, como isso é precioso. Conhecer a verdade significa, irmãos, conhecer o próprio Deus. Não há diferença, não pode ser diferente. Conhecer a verdade, em essência, é conhecer a Deus. Quem não conhece a Deus, não conhece a verdade. Quem não conhece a verdade, não pode dizer que conhece a Deus. O próprio Jesus, na sua belíssima oração sacerdotal, lá em João 17, ele vai dizer, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é então esse conhecimento da verdade? É o conhecimento que se pode ter de Deus. E por que nós podemos conhecer a Deus? Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele quis se dar a conhecer. Por isso é uma segunda grande dádiva. Nós só conhecemos a Deus porque Ele veio até nós e se revelou a nós, e por isso que nós entendemos e afirmamos que aqui está a revelação especial de Deus.
As Escrituras Sagradas, por meio dela, Deus se dá a conhecer, Deus se revela a homens e mulheres pecadores como nós todos somos. O conhecimento da verdade, diz Paulo, ele trabalha para promover, para fazer com que a igreja cresça cada vez mais nesse conhecimento. O conhecimento da verdade se aprofunde no conhecimento do próprio Deus. Mas conhecer a verdade, irmãos, nesse contexto, nesse sentido, significa ser liberto das trevas. Significa ser libertos da incredulidade, da ignorância, da incredulidade e até mesmo ser liberto da morte. Não foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Nós precisamos entender isso. O conhecimento da verdade nos leva a uma vida livre, nos leva à liberdade no Senhor e com o Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem esse conhecimento? Você já recebeu de Deus esse conhecimento? Veja, queridos, que todas essas grandes dádivas já têm aqueles que têm a vida eterna. São dádivas que nos conduz ou nos conduziram e nos faz agora desenvolver a salvação. Nos faz desenvolver essa nova vida com Deus. Se você é salvo, você tem a fé. Se você tem a vida eterna, você também tem o conhecimento da verdade. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Mas preste atenção. Tem uma coisa muito interessante que está aí no texto que eu quero chamar a sua atenção, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer no final desse versículo, quando ele diz que veio para promover o pleno conhecimento da verdade, ele termina dizendo que esse conhecimento da verdade é segundo a piedade. O que isso significa? O que Paulo quer dizer quando ele então diz que esse conhecimento ele é segundo a piedade? Meus irmãos, não há como nós termos o conhecimento da verdade e não haver uma mudança profunda na nossa vida. Não há como nós termos um conhecimento da verdade e esse conhecimento não transformar a nossa vida. Então, significa que quando Paulo diz que o conhecimento da verdade é segundo a piedade, piedade você sabe o que é, não é? É ser piedoso, é ter uma vida consagrada a Deus, é ter um viver santificado. Tudo isso já mostra que aquele que tem o conhecimento da verdade, ele é uma pessoa diferente das pessoas que não vivem pela fé, que não conhecem a Deus. Então, conhecimento da verdade segundo a piedade significa que esse conhecimento nos conduz a uma devoção, a uma vida de devoção a Deus, a uma vida piedosa, a uma vida de santidade. Ou seja, meus irmãos, e eu imagino que você já percebeu isso, quanto mais você conhece esta verdade, mais santificado você se torna. Quanto mais você se debruça em busca ou na busca do conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus, mais você é aperfeiçoado em Cristo Jesus, mais santificado a sua vida, mais santificada a sua vida se torna. Como é precioso nós sabermos disso. E como é maravilhoso nós sabermos que a palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos santifica, ela nos torna pessoas cada vez menos ímpias ou menos pecadoras, vamos colocar assim, e cada vez mais santificados na presença do Senhor. Só a palavra de Deus pode nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É Ele mesmo quem vai dizer, ou, se você quiser entender assim também, foi Ele mesmo quem disse aos seus discípulos, lá naquele texto maravilhoso de João capítulo 15,
quando ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E ele volta para os discípulos assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que tira a sujeira do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa mente. Em outro texto ele vai dizer, e aliás é outro texto também lindo que já citei aqui, ele vai dizer ao Pai na sua oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não se esqueça disso. Quando Paulo diz: olha, meu ministério é para promover a fé e para promover o conhecimento da verdade. Não se esqueça de que o conhecimento da verdade é o conhecimento de Deus que você tem, e você pode ter cada vez mais esse conhecimento de Deus. Mas que o resultado desse conhecimento na sua vida tem que produzir o fruto, a transformação. Nós não podemos ser conhecedores e dizer que temos conhecido a Deus cada vez mais, conhecido esta verdade cada vez mais, e não acontecer nenhuma mudança na nossa mente, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de sentir, no nosso jeito de conduzir a nossa própria vida aqui. Porque esse conhecimento, segundo Paulo, e eu creio nisso, conhecimento da verdade é segundo a piedade. Por isso, o salmista, interessante, ele vai dizer, vai fazer uma pergunta também muito conhecida de nós temos muitos jovens aqui, né, entre nós, e a pergunta é conhecida de vocês, ele vai dizer: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira poderá o jovem? Talvez, de todas as faixas etárias, o jovem seja o que esteja mais propenso às tentações carnais, aos prazeres deste mundo. E talvez o salmista, pensando num jovem puro, né? Num jovem de mente e coração puro diante do Senhor, ele pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele mesmo responde a pergunta retórica: observando segundo a tua palavra. Jovens, vocês querem ter uma vida santificada? Vocês querem ter uma vida que Deus aprova, que Deus abençoa? Não que Deus corrige, condena, castiga. O salmista nos lembra: conheça cada vez mais a palavra do Senhor, obedeça, pratique, aplique a palavra do Senhor no teu coração e na tua vida. No versículo 10 do mesmo salmo, ele vai dizer: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Percebe, irmãos, a importância do que Paulo trata aqui? Por isso que eu entendo que é a segunda grande dádiva de Deus para a vida eterna. É o conhecimento da verdade. Porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós somos transformados e purificados diante do Senhor. O contrário dos cretenses. O versículo 10 do capítulo 1 de Tito, ele mostra como viviam os cretenses. Ele diz: porque existem muitos insubordinados e pauradores, ou seja, tagarelas, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Eles viviam assim. E Paulo está mostrando: precisam de transformação, precisam conhecer a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus em suas vidas cada dia mais. É por isso que Paulo vai dizer: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Não passa de um tagarela. Então, irmãos, o conhecimento da verdade vai de mão dadas com a santidade. Conhecer a verdade é ter uma vida santificada e, na realização, na prática
das boas obras. As boas obras você pode resumir no amor, o amor ao próximo. Tudo que você faz e que corresponde a esse segundo mandamento são boas obras. Aquele que tem o conhecimento da palavra, ele desenvolve uma vida santificada e ele faz o bem para o seu próximo. Entende como é importante essa segunda grande dádiva que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesta noite? E mais uma vez, ele fala isso contrastando com os cretenses mentirosos, no versículo 12, onde ele demonstra a total falta de integridade cristã. Aqueles cretenses que faziam parte da igreja eram cristãos, mas não viviam uma vida de integridade cristã. Nós precisamos ser cristãos íntegros. Você entende o que é isso? Você entende o que é ser um cristão íntegro? É um cristão que diz, mas que pratica. Ele diz que é e ele faz. Ele vive de acordo. Isso é integridade. Ter a integridade cristã. Eu sou crente. Mostre isso com palavras e mostre isso também com o seu viver. O conhecimento da verdade é a ferramenta que nos ajuda a desenvolver uma vida de santidade e de obediência ao nosso Deus. Mas eu disse que eram 3 grandes dádivas. Qual será a última, então, grande dádiva para a vida eterna que nós encontramos aqui? Eu já falei da fé, do conhecimento da verdade, e por último, irmãos, nós temos aqui no nosso texto algo que também é muito precioso para todos nós. A terceira grande dádiva de Deus para a vida eterna é a esperança. A esperança da vida eterna. Paulo diz no versículo 2 e 3, ele diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu, antes dos tempos eternos, e em devidos tempos manifestou a sua palavra mediante a pregação em que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Meus irmãos, Paulo buscava conduzir a igreja, e através de Tito, por isso que ele ensina Tito e delega Tito a fazer isso ali na ilha de Creta, buscava conduzir os crentes a uma vida de fé e de conhecimento da verdade. Mas repare aqui, tanto a fé quanto o conhecimento da verdade, eles estão fundamentados nessa esperança. Sem essa esperança, não dá para existir fé. Não dá para existir conhecimento da verdade. Então, Paulo apresenta tanto a fé quanto a esperança como que fundamentados na esperança da vida eterna. E esses cristãos precisavam desenvolver a esperança na vida eterna. E Paulo vai dizer que essa esperança, ela está bem fundamentada, a esperança está bem fundamentada, e nós podemos descansar nessa esperança, a esperança que Deus nos dá. Veja, é mais uma dádiva, por isso dádiva, porque é Deus quem nos dá. Assim como a fé e o conhecimento. É Deus também quem te deu essa esperança que você tem hoje. No teu coração, na tua mente. Você vive esperando o cumprimento, a posse da vida eterna. É uma grande dádiva da parte de Deus. E por que você pode ter total segurança nessa esperança que a Bíblia nos chama a ter? Porque Paulo diz aí, essa esperança, ela está fundamentada nas promessas do Deus que não pode mentir. Olha como Paulo ele consegue amarrar aqui o seu pensamento e o seu ensinamento. Paulo, então, ele instrui a igreja a esperar no Senhor cada dia mais. Ele faz isso com segurança, porque ele sabe que essa esperança que ele ensina, ela está fundamentada no Deus que não volta atrás, no Deus que é verdadeiro, no Deus que não pode mentir, como ele diz mesmo aí, e que se ele não pode mentir, obviamente ele há de cumprir cada uma das suas promessas. Quais são as promessas dele? Com respeito à salvação, todo aquele que crê em mim, de Jesus,
tem a vida eterna. Ele promete para nós, na Escritura Sagrada, que ele há de voltar segunda vez a este mundo. Quando ele está reunido com os discípulos, se despedindo, de fato, dos discípulos ali, no relato de Atos, capítulo 1, na sua ascensão, os discípulos olham e acompanham com o coração partido, porque há uma ruptura, há uma separação pessoal, física do mestre. Ele vai embora, ele está voltando para o seio do Pai. Mas vem o anjo e diz, do modo como viste subir, ele virá. Promessa do Senhor. O Deus que faz promessa nas suas escrituras sagradas, na sua palavra, Paulo está dizendo assim, é o Deus que cumpre. Por quê? Ele é capaz de cumprir, porque ele não mente. Ele é todo-poderoso, mas ele é comprometido com a verdade e por isso ele não mente. Paulo tinha essa visão missionária e veja que quando Paulo trata aqui da esperança, a esperança chama a nossa atenção para o futuro. É um tema escatológico. A escatologia trata de coisas que vão acontecer ainda. Por isso, todo crente ele é um tanto escatológico. Porque ele vive na esperança da vida eterna. Ele vive no presente, ele vive hoje uma vida esperando, presente, mas algo que vai acontecer lá na frente ainda. Qual é a certeza, qual é a segurança que ele tem? A ciência não dá essa segurança. A tecnologia não dá essa segurança para nós. A segurança está na palavra, na promessa. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel, ele cumpre. De maneira, irmãos, que se essa segurança ela não está fundamentada na promessa de Deus, na palavra do Senhor, ela seria uma grande tolice, seria uma grande perda de tempo. Se alguém tem esperança na volta de Cristo, mas despreza a palavra do Senhor, não crê na palavra e não crê, não tem um dom da fé, está perdendo tempo. Percebe que as três dádivas, então, elas se comunicam. Elas estão interrelacionadas. Vem da parte de Deus, como a fé, o conhecimento, também a própria esperança, e todas elas nos conduzindo à vida eterna, à salvação com o Senhor, ou do Senhor nosso Deus. Meus queridos, nós não podemos viver a nossa vida como cristão sem alimentar essa esperança em nossa mente, em nosso coração. Nós não podemos viver neste mundo aqui depositando a nossa confiança, a nossa esperança nesta vida temporal. Nós devemos viver olhando para o que vai acontecer depois dessa realidade aqui. Porque a Bíblia nos ensina a respeito da vinda de Cristo, do novo céu, da nova terra. Então, o crente é aquele que vive com os pés no mundo e com a cabeça e com o pensamento nas promessas de Deus. No céu, na vida eterna que Deus tem preparado para cada um de nós. Certa vez o apóstolo Paulo, ele foi preso. Aliás, nós lemos um texto aqui também que fala sobre isso. E ele foi chicoteado, ele foi castigado e colocado diante das autoridades. Ele tem a oportunidade de se explicar, de fazer a sua defesa. Ele vai dizer para aqueles que ali estão, ele vai dizer, olha, eu estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Paulo foi um homem que viveu alimentando essa esperança. A esperança na vida eterna, a esperança conforme a promessa e a palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos fortalecer a nossa esperança no Senhor. Muitas vezes nós colocamos a esperança em muitas coisas desta vida aqui, coisas que passam. Papel, palha, coisas que são papel, palha, não tem valor eterno.
Por isso o apóstolo Pedro nos exorta dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Essa esperança é uma esperança que é viva. Deve mover o nosso coração, deve mover as nossas decisões, deve mover a nossa conduta, a nossa vida aqui neste mundo. Então, use essa esperança para restaurar o ânimo se você está entristecido. Olha, a esperança é um grande motivo de alegria para a nossa alma, para a nossa vida. E o salmista, sabendo disso, ele nos ajuda. Lá no Salmo 42, o Salmo 42, ele diz para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Lembra desse salmo? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele recorre à esperança, a essa esperança bendita. Ele diz: espera em Deus. Esperar, esperança. Pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Você tem vivido dias de tristeza, de luta, de dor, de sofrimento. Você é um privilegiado. Além da fé, do conhecimento da verdade, você tem a esperança no teu coração, que é uma esperança viva. Alegre o seu coração. Diga para você mesmo, diga para o seu coração, diga para a sua alma: eu não posso viver assim, triste, desanimado. Alegre-se, ó minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você é um feliz, um bem-aventurado. E é isso que o salmista vai dizer de nós, que temos a esperança. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. Dê-se por uma pessoa feliz. Então, regozijai-vos na esperança que Deus te deu. É o que diz Paulo para nós em Romanos. Regozijai-vos na esperança. Irmãos, a esperança deve fazer parte da nossa oração ou das nossas orações. Quando você orar, peça para Deus avivar esta esperança no teu coração. Não só a esperança, a fé, conhecimento da verdade, mas estamos falando da esperança. Quando você lê a palavra do Senhor, peça para Deus dar o entendimento e a compreensão dessa esperança cada dia mais. Quando você exercer a sua confiança em Deus, com base na palavra do Senhor, fortaleça e alimente essa esperança, como o salmista que ora a Deus dizendo: aguardo a tua salvação, porém espero na tua palavra. Espero na tua palavra. Irmãos, essa é a lição que nós temos aqui nesse texto curtinho, mas que traz esses 3 ensinamentos preciosos para a nossa vida. Paulo nos ensina sobre essas 3 grandes dádivas para a vida eterna. Você é alguém que tem o dom da fé. Você é privilegiado. Deus te escolheu para entregar a você essa dádiva preciosa. Fortaleça, desenvolva a fé em Deus. Peça para Deus aumentar a tua fé. Você tem a palavra de Deus e você tem o Espírito que te ilumina e te dá a condição de você conhecer cada vez mais e profundamente a palavra do Senhor. Busque essa palavra. Ame essa palavra. Peça para Deus tirar a cortina dos seus olhos, que às vezes faz com que nós não enxerguemos essa verdade, para que nós possamos crescer cada dia mais nessa verdade. E como diz Paulo, regozijemos-nos na esperança da vida eterna e coloquemos na esperança da vida eterna toda a nossa confiança, porque o Senhor voltará para nos buscar. Aleluia e amém.